O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Estou aqui com o prefeito Chico Dumont, gentilmente nos recebeu aqui no gabinete, para a gente falar de alguns assuntos, Chico, que eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, quando surgem boatos na internet, quando começam a surgir posts meio maliciosos, é ir na fonte e perguntar. Saiu uma série de citações, saíram uma série de citações no Facebook, em redes sociais de uma forma geral, e claro que isso repercute muito na nossa caixa de correio. Recebi um monte de e-mails das pessoas perguntando algo a respeito de uma possível licitação ou projeto de lei, algo que você teria mandado para a Câmara, para separar 4 milhões de reais para propagandas, a fim de meios de comunicação. Eu achei a cifra grande, né? E como são posts, sempre que a gente percebe que tem uma certa malícia, resolvi então perguntar diretamente para a pessoa que está sendo citada no Face, que é o prefeito de Matão, Chico Dumont. Queria que você, por favor, falasse com a gente em primeiro lugar. Muito obrigado por nos receber. Agradeço mais uma vez essa oportunidade da gente poder falar com a população de Matão através da TV Processo e dizer que quem não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer e nem para construir, o que tem que fazer é destruir as coisas, né? O que acontece é que foi encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei, número 191, que virou a Lei 4.940, de 15 de dezembro de 2015, que é uma lei que acontece desde não sei quanto tempo atrás, que é justamente ligada à Lei das Licitações, a 866 de 93, e que coloca justamente lá que o limite maior que se pode gastar em publicidade é 2% da receita estimada. Então, como acho que eles fizeram essa conta, acho que conseguiram fazer essa conta de 200 milhões, 2%, 4 milhões de reais. O que acontece é que várias coisas que eu gostaria de dizer a respeito disso. A publicidade acontece através da publicação dos atos oficiais, através de licitação, né? Hoje o jornal A Comarca, que faz isso tem que ser publicados os atos oficiais do município, também a publicação de licitações, de homologações, de contratos, de retificações, de ratificações, tudo isso tem que ser colocado e, logicamente, o meio de comunicação que vai colocar isso vai fazer a cobrança. As inserções em programas de rádio e televisão, veja a importância que nós estamos precisando se utilizar dos meios de comunicação justamente para falar sobre o problema da dengue, dessas doenças todas que estão sendo colocadas, infelizmente, aqui no nosso país, começando no Nordeste e chegando aqui. Outras divulgações que precisam ser colocadas. Tudo isso faz parte desses atos oficiais e a gente coloca isso como publicidade. Publicidade não é propaganda. Ninguém está fazendo propaganda do governo. Nós estamos colocando para a população tudo aquilo que é necessário. E por incrível que pareça, eu pedi para se levantar, inclusive o Tadeu levantou para mim, desde o início do meu governo, aqui se fala de 4 milhões de reais, né? Em 2013, foi o primeiro ano do meu governo, nós gastamos 1 milhão e 36 com isso, em torno de 100 mil reais por mês. Em 2014, 1,314, mais ou menos em torno de 100 mil reais por mês, porque o cálculo é feito por trimestre. Em 2015 não vai ser diferente, está com 952 mil, porque está faltando o quarto trimestre aqui. Se você for somar isso aqui, os 3 anos do nosso governo, 2013, 2014, 2015, não dá os 4 milhões de reais. Então você acha que a Prefeitura Municipal de Matão vai gastar os 4 milhões de reais num ano só? Então tudo isso tem que ser passado pela Câmara, tem que ser aprovado pelos vereadores, como foi aprovado, e aí o que se faz? Como não se pode construir, as pessoas que não podem construir querem destruir e começar falando mal, porque você sabe o que vai ter ano que vem. O ano que vem eleições, as pessoas estão se preparando justamente para querer desestabilizar o nosso governo. Então eu gostaria de passar justamente isso para você, Fábio, para a população de Matão, e dizer que não acontece dessa maneira. Se você for fazer a conta, nós gastamos em torno de 100 mil reais por mês com os atos oficiais, com as publicações de licitações, de todas essas coisas, inclusive as inserções de rádio e televisão que a gente precisa fazer justamente para levar e alertar a população de determinadas coisas. Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta. Por que a Prefeitura precisaria dessa publicidade?
Agora, por exemplo, com os arrastões da dengue, tem que avisar que vai ter arrastão naquele bairro. Isso custa porque ninguém faz nada de graça também. Logicamente, isso aí nós somos obrigados, inclusive, a fazer a licitação, a usar justamente da Lei 8.666, justamente para fazer de tal maneira que as coisas sejam feitas certinho. Inclusive, eu vou mais longe. Se essas pessoas que são mal intencionadas, diria assim, quisessem saber direitinho, é só entrar no www.matãosemotio.sp.gov.br, portal da transparência, entrar na Secretaria da Fazenda e verificar lá tudo certinho com relação à publicidade, o plano anual de publicidade que tem desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tudo certinho. Inclusive essas informações que eu tenho aqui foram justamente tiradas de lá, para mostrar para a população que a gente faz as coisas com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita honestidade, com os pés no chão, de tal maneira que a gente consegue fazer as coisas sem gastar aquilo que, quem sabe, as pessoas gostariam de gastar se estivesse aqui no meu lugar. Eu tenho que fazer uma pergunta chata, Chico, mas na entrevista é assim, não tem jeito. Nesses mesmos posts há uma insinuação, se não velada, até explícita, mas bem assim, tentando deixar velado, mas para que as pessoas entendam, de que seria uma espécie de, aspas, cala-boca para a imprensa esse valor destinado. Seria uma ideia de conseguir apoio dessas mídias para o próximo ano. É complicado isso, mas tem como explicar? Mas claro, a gente tem que se utilizar dos meios de comunicação que a gente tem. Quando a gente fala de tudo isso que eu disse, que está no corpo da lei, 4.940, as pessoas podem buscar, eu tenho até a cópia aqui, para você ver, a publicação dos atos oficiais, a publicação de licitações, de contratos e tanta coisa a mais, as inserções de rádio, nós temos que nos valer justamente dos meios de comunicação que a gente tem. Uma boa parte desses recursos vai até para o Diário Oficial do Estado de São Paulo. O Diário Oficial vai fazer propaganda da Prefeitura de Matão. E isso que eu não consigo entender, a irresponsabilidade que as pessoas têm de ficar insinuando determinadas coisas, porque isso aqui, nós temos que dar publicidade a todos os atos que a gente faz, a gente tem que prestar contas. Por isso que agora nós temos também, isso aí é coisa que vem do governo federal, da Justiça, do Tribunal de Contas, de todos esses órgãos, do Ministério Público, justamente o portal da transparência, que mostra justamente todas essas coisas que nós temos que realmente dar publicidade para as pessoas e para a população do nosso município. Cada município tem que fazer isso. Isso é uma prestação de contas, basicamente. Exatamente, uma prestação de contas. E agora eu não posso ficar gastando com publicidade, mesmo sendo atos oficiais, informação sobre abertura de licitação e tudo mais, se eu não tiver a aprovação da Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores entendesse que isso não pudesse acontecer, que desaprovassem, né? Mas como foi aprovado, eu tenho que seguir exatamente isso. Se eu tenho um limite que é 2% da receita que eu posso colocar como estimada para o ano que vem, isso não quer dizer que eu tenho que gastar isso. Eu não dar a responsabilidade de gastar só o que precisa. Exatamente, inclusive em função até das dificuldades que a gente tem. As prefeituras, todos os municípios estão passando por muitas dificuldades. Então a gente faz as coisas certinho, com seriedade, com os pés no chão, de acordo com a lei. É só buscar no portal da transparência, buscar a lei 8.669/93 para verificar exatamente aquilo que nós temos que fazer. Outra pergunta então, ainda falando de posts em redes sociais, há um post em especial que mostra que houve uma série de aumentos de impostos para 2016 e entre eles o aumento da CIP, da contribuição de iluminação elétrica que vem na conta de luz. Qual a necessidade desse aumento? Primeiro, se ele procede, e qual a necessidade desse aumento? Ele procede e nós temos que fazer de acordo com a lei, né? Nós assinamos o decreto de vários reajustes, inclusive da planta genérica do cadastro do município. Também assinamos vamos dizer aqui, dessa que você falou, essa eu vou deixar por último, também com relação às taxas, os preços públicos, também a tarifa de água e de esgoto, que isso é tudo atribuição do prefeito, e também da iluminação pública. De acordo com a lei que existe, o prefeito é obrigado a assinar o decreto de acordo com o aumento da energia elétrica.
ao longo desse ano, quanto se falou do aumento da energia elétrica pouco mais de 50%. para o cidadão. E aí, de acordo com a lei, nós somos obrigados a aumentar, a fazer o reajuste da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, justamente nesse índice, que é de 47,77%. Eu vi até nas redes sociais isso acontecendo, de tal maneira que eles fizeram, acho que fizeram lá fizeram um acerto, rapaz, que eu gostaria muito de aprender a fazer isso aí, né? E deixaram mais gordo do que eu sou, né? O pessoal gosta de brincar com essas coisas, né? Querer destruir as pessoas, querer... Se você não faz, isso é um sentido. Eu não posso deixar de fazer porque isso é lei. Eu sou obrigado a cumprir a lei. A lei foi aprovada, eu tenho que cumprir a lei. E é feito através de decreto. Quando foi aprovado tudo isso, que o reajuste tem que ser exatamente o reajuste que foi dado pela CPFL, pelas empresas de energia, foi de 47,77%. Para a nossa região foi 47,77%. Isso, 47,77%. Eu tenho que fazer exatamente isso. E isso, essa CIP, né, já vem de longa data, então, em outros governos, inclusive anteriores até o governo do prefeito Adalto. E nós temos que seguir exatamente a lei. Eu não posso ser bonzinho e deixar de seguir a lei para ficar agradando as pessoas. Aí seria campanha. Aí seria campanha, não seria? Aí eles iam falar que eu estava fazendo campanha, né? Quer dizer, de todo jeito eu fico amarrado, mas eu prefiro fazer exatamente aquilo que eu tenho que fazer de acordo com a lei. É o que eu fiz. Esses reajustes todos estão colocados como necessários a partir do ano que vem. E nós fizemos. E nós fizemos uma negociação ao longo do tempo, você imagina. Você mesmo falou quanto que foi mais ou menos o reajuste da energia elétrica. Você acha que a Águas de Matão não veio aqui o ano inteiro querer que eu aumentasse, que eu fizesse o reajuste da tarifa, justamente levando em conta a energia elétrica? E eu não fiz. Fiz agora uma percentagem bem pequena, que deu em torno de 10%, que é mais ou menos o que está sendo dado à inflação, é o reajuste que a Águas de Matão vai ter com relação à água e esgoto para o ano que vem. Nós estamos fazendo coisa com seriedade. E nós não precisamos ficar dando, nesses casos, viu, Fábio, apesar de a gente estar falando de publicidade, a gente ficar dando publicidade dos acordos e dos acertos que a gente faz aqui dentro, justamente para melhorar cada vez mais as condições de vida do município e transformar isso em benefício para o povo. Também da Águas, da Matão e da planta genérica, sempre é lei. Se você não fizer, não tem lei. Eu tenho que fazer porque faz parte da lei, tem que ser o reajuste do IGPM, do INPC. Exatamente, tem que fazer exatamente isso, porque está na lei que anualmente, no mês tal, no mês de dezembro, tem que se fazer o decreto para reajustar esses valores para o ano que vem. Entendi. Chico, obrigado. As perguntas que eu tinha que fazer eram essas. Eu queria já deixar marcado para a gente voltar mais perto do Natal, para a gente fazer um balancinho, né, do que foi esse ano aí, para você poder desejar também Feliz Natal e Feliz Ano Novo aos internautas. Eu agradeço bastante essa oportunidade de eu poder falar a respeito disso. Você veja como que é importante a publicidade, né? A gente poder, como homem público, falar com a população a respeito das coisas importantes e não ficar atrás de fofoca, como a gente vê muito por aí, né, nas redes sociais, como você mesmo acabou de dizer. Então eu fico muito grato, né, de a gente poder falar com você a respeito disso para toda a nossa querida população do Matão. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.